Isso agora é a aula de hoje. Aline, tem mais gente lá fora? Puxa a turma aí. Fecha a porta que não entrou. Pode fechar a porta então, Lina, pode fechar a porta. Então, é um enorme prazer assim, para a gente do nosso programa aqui, no programa de residência do Ensino Família e Comunidade, hoje expandido para algumas pessoas convidadas aí também a participar. A presença aí do Dr. Luiz Pisco. Um pouco do histórico, assim, antes de falar sobre o Dr. Luiz Pisco, mas ele vem ajudando a gente bastante na reforma da atenção primária que o Rio de Janeiro está passando. Portugal passou por, ele vai tocar mais no assunto, passou por uma reforma semelhante, e o Dr. Luiz Pisco, ele que encabeçou essa reforma aí em Portugal, e ele vem aqui várias vezes, ele já está meio virando brasileiro. Já tentamos trazer ele para cá em definitivo, mas é mais difícil. O passe é muito grande. O passe é grande, os pastéis de Belém atraem mais. Sabe agora naqueles contratos de inverno? Contratos de inverno. Ainda não fechou o mercado da Rússia? Não. Mas é um prazer, assim, porque ele tem colaborado bastante. Ele já teve uma conversa com os R2 também, e com a rede. Acho que ele deve ter falado para quase todo mundo da rede, assim, de atenção primária aqui do município. Então é um prazer estar com ele aqui. O Luiz Pisco, ele é médico de família de Portugal, ele é vice-presidente da ARS, ele vai explicar depois para vocês o que é a ARS também, a apresentação de dele. E é um prazer de novo ex-presidente da Sociedade Portuguesa. Fez várias coisas. Fez várias coisas. Mas pra gente é um enorme prazer assim, estar com o Sr. Pisco aqui. Sempre a gente aprende cada vez mais e a convivência é de um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então muito boa tarde a todas e a todos. Isto é difícil porque há aqui umas colunas, há sempre gente que não conseguimos ver. Queria agradecer o convite. Obviamente para mim é um prazer estar aqui e poder falar com os residentes, portanto vocês são residentes do primeiro ano. Eu sou de facto médico de família, tive mais tempo como médico de família, portanto exercer clínica numa pequena aldeia perto do mar, 100 km a norte de Lisboa. Portanto estive 14 anos a fazer consulta, portanto era o único médico naquela aldeia, portanto tinha cerca de 1800 usuários na minha lista de utentes. Entretanto, eu sei que é pouco comparado convosco, mas depois já lá podemos ir. Entretanto, depois tive 12 anos a fazer gestão, estive em Lisboa, enfim, várias tarefas, e depois de 12 anos sem fazer clínica, voltei a fazer clínica. E devo-vos dizer que não foi, muita gente acha que é muito difícil, depois de estar a fazer gestão 12 anos, que provavelmente a pessoa já não sabe fazer consulta e que vai ser, ou pelo menos vai ter que estar a fazer quase uma nova residência. Eu devo-vos dizer que deixei de estar no Ministério da Saúde numa sexta-feira e fiz questão de, na segunda-feira, me ir apresentar no Centro de Saúde e tive 15 dias para, enfim, estudar algumas coisas. E estive novamente a fazer consulta 1 ano e meio, e depois com a idade a gente devia ganhar juízo, não é? E já não aceitar certos convites, mas o Ministro da Saúde fez-me um convite envenenado, que foi a pior tarefa que eu já fiz na minha vida, que foi ser vice-presidente desta Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, é responsável pela saúde, pelos centros de saúde e pelos hospitais de toda a região de Lisboa. São cerca de 3,5 milhões de habitantes. Para vocês não é muito impressionante, mas se pensarem que Portugal tem 10 milhões no total, 3,5 milhões de facto é muita gente. E depois, enfim, dou aulas na Faculdade de Ciências Médicas para os alunos de Medicina. Os alunos de Medicina têm contacto com a Medicina Geral e Familiar, que é a designação que nós utilizamos em Portugal, logo no primeiro, no segundo ano, no quinto e no sexto. E, praticamente ao longo de todo o curso vão tendo disciplinas e vão tendo contacto e vão tendo estágios nos centros de saúde, que é muito importante. E além disso, também dou aulas naquele Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, portanto, normalmente em pós-graduações e tem a ver com questões de qualidade.
Bem, aquilo que me disseram foi que eu tinha 2 tempos de antena. Este primeiro é patrocinado pelo Turismo de Portugal, portanto, vão ver pelas fotografias, mas vocês para o ano terão a possibilidade de, alguns de vocês pelo menos, poderem fazer um estágio opcional em Portugal, em Lisboa, que somos nós que estamos a organizar em conjunto com a Sociedade Brasileira de Médicos de Família, e portanto era um pouco o que é que vocês podem encontrar se forem a Lisboa. Acho que estou a qualquer coisa que não. Bom, então eu ia esta conversa basicamente tem 4 pontos. Não é? Este primeiro, um pouco sobre a APS portuguesa em imagens e em gráficos, depois falar-vos um pouco sobre as nossas unidades de saúde familiar, portanto, os que forem a Lisboa irão estagiar preferencialmente em unidades de saúde familiar, os nossos agrupamentos de centros de saúde, que é a área de gestão, onde se faz, portanto, uma gestão global, normalmente tem entre 200.000 e 400.000 pessoas. Depois falar um pouquinho sobre a medicina familiar, que futuro para os médicos de família, para a medicina familiar, que é uma coisa que nos preocupa sempre a nós, médicos de família, e depois também já vos vou dizer que tenho alguma experiência de falar sobre este assunto. Ora, estou a andar para trás, não é bom? Bom, Portugal não é só Lisboa, portanto muitos de vocês irão a Lisboa, mas tem os arredores de Lisboa, não é? Sintra, o Castelo da Pena. A minha ideia é que o arquiteto estava completamente gansado de ter tomado LSD, porque naquela altura fazer um castelo com estas cores não é uma coisa normal. Mas pronto, podem ver. Também não é Portugal, não é só Lisboa, tem o Porto, que é uma cidade lindíssima, está a 300 km de Lisboa, podem ir de trem, na altura vão-vos dizer que vão de comboio. Aqui há uns anos atrás, o presidente da Sociedade Brasileira, o Gardner Falk, foi a Lisboa e mandou-me um e-mail muito aflito a dizer: Pisco, me diz o que é que se passa, porque o Rui Nogueira disse para eu ir num tal de comboio, que eu não sei o que é, até Coimbra, né? Portanto tive que estar a explicar que o comboio, então, é o trem. Portanto podem pegar o comboio e é fácil chegar ao Porto, é uma cidade muito bonita. No meio tem Coimbra, é a cidade onde eu, enfim, tive o meu curso de Medicina. É uma das mais antigas universidades da Europa. E depois, obviamente, que temos uma costa lindíssima. Isto é o Algarve. Quem quiser, não quiser ir para o Porto, pode pegar no tal de comboio e ir para o sul. Eu sei que vender praia à carioca não é uma ideia muito brilhante, mas como vocês veem, as nossas praias são bastante diferentes das vossas, principalmente no Algarve, e tem, de facto, estas rochas lindíssimas, mas quem quiser sem rocha também tem sem rocha. Depois Lisboa, é óbvio que não vão passar o tempo todo na USF a trabalhar, embora é suposto que tenham lá muito trabalho nas USFs não falta, mas depois Lisboa é uma cidade lindíssima, enfim, todos os colegas e amigos brasileiros que têm ido nos últimos tempos têm ficado encantados com Lisboa, portanto o Arquivo das Águas Livres, a Torre de Belém, os típicos elétricos, que vocês também têm. Outra questão, somos muito conhecidos por andar sempre a beber café, não é? Portanto, aquelas cafés curtinhos, muito fortes, que se chamam bicas. O problema das bicas é que vêm sempre com pastéis de Belém ao lado, não é? E, portanto, é natural que as pessoas ganhem algum peso depois de alguns dias em Lisboa. Outra questão, nem vou falar da gastronomia, mas de facto os vinhos portugueses cada vez mais, e já vão perceber porque é que numa conversa entre médicos podemos falar tão à vontade dos vinhos, depois no final vão perceber o porquê. Mas portanto, sejam vinhos do Porto, sejam outros vinhos, enfim, não faltam. As USFs, que é onde queremos chegar, como veem, cada uma delas são unidades muito personalizadas, não é? Todas têm um logotipo, têm uma imagem que as pessoas escolheram, e portanto estes são alguns logotipos de algumas unidades de saúde familiares em Portugal. Como veem, os espaços físicos são bons, também temos alguns que não prestam, mas não vinha cá mostrar-vos, com certeza não vinha de Lisboa aqui, vamos mostrar alguns prédios velhos em Lisboa, mas como vocês sabem, se forem a qualquer cidade europeia, Barcelona, Londres, Paris, é os locais onde há piores cuidados de saúde primários, não é? E Lisboa não foge à exceção. Mas, mesmo assim, conseguimos. Este primeiro em cima é o Centro de Saúde de Caldas da Rainha, onde eu trabalhei, portanto, a sede da extensão onde eu trabalho, portanto, quase 14 anos. E depois são centros de saúde que abriram em Lisboa
agora muito recentemente e que terão possibilidade de conhecer. E este, como vê, portanto, são centros de saúde modernos, funcionais, com muito boas condições de trabalho, que causam inveja, portanto, até aos nossos colegas hospitalares. Temos coisas deste tipo, que é o Centro de Saúde Colares, portanto, parece uma casinha de bonecas, né? Portanto, dá para 3 médicos, muito simpático. O outro é o Centro de Saúde de Aveiro. E este aqui, este é o Centro de Saúde Natal Foz do Areia, onde eu trabalhei, portanto, 14 anos e agora mais 1 ano e meio. E como vê, é um centro de saúde só para um médico, um enfermeiro e um administrativo. E é este o aspecto. Da janela do médico vê-se a Lagoa de Óbidos, portanto, que é uma vista bastante bonita. Os espaços interiores também são normalmente agradáveis, funcionais, a sala de saúde infantil, mas mais importante que os espaços são os profissionais. E, portanto, vocês vão ver e vão contactar com equipas muito motivadas, pessoas muito satisfeitas por estarem a fazer. Outra coisa que é seguramente anormal é estas fotografias. Os portugueses detestam deixar-se fotografar e muito menos sorridentes. Não é? Portanto, como vocês sabem, se vocês perguntam a um doente se estiver em Portugal a fazer consulta, não está melhor, mesmo que ele esteja muito bom, diz, não estou pior. E portanto é sempre, nunca ninguém admite que está muito satisfeito ou que está muito contente, portanto o receio é que aumentem os impostos. Mesmo sem a gente dizer nada, aumentaram-nos na mesma, portanto não há qualquer hipótese, mas mesmo assim é pouco habitual as pessoas, portanto, e isto são equipas que obviamente estão aqui nestas fotografias e veem que são equipas funcionais, pessoas que estão satisfeitas num conjunto de SCFs. Esta é uma que abriu agora num bairro complicado de Lisboa, portanto tem enfim, alguns assaltos, tiros, coisas também que vocês estão, enfim, não é só no Rio de Janeiro, portanto em Lisboa também, alguns sítios também há, mas como veem as nossas colegas estão felicíssimas por lá estar, uma outra equipa, portanto como veem é fácil e vão encontrar seguramente equipas muito motivadas, satisfeitas por estarem a trabalhar no USF. E, portanto, o trabalho em equipa é talvez a característica mais importante de se trabalhar numa unidade de saúde familiar. São médicos, enfermeiros, secretários clínicos. Portanto, a equipa não tem saúde oral, nem tem psicólogos, nutricionistas, portanto, isso está depois num outro grupo semelhante aos vossos NASF, não é? Portanto, que é as unidades de recursos assistenciais partilhados. Portanto, estamos a falar nesta reforma da APS, procurou-se ativamente que houvesse satisfação dos profissionais, né? E basicamente uma nova filosofia de trabalho. E a grande ideia era, se nós confiarmos nos profissionais, eles vão ter um bom desempenho. E portanto, a lógica do sistema é essa. As pessoas, os nossos doentes, obviamente que tendo bons espaços, como veem crianças a visitar um centro de saúde, estou eu a consultar, quando estava a fazer consulta com um dos meus doentes, tomei uma consulta de saúde infantil, a médica, a mãe e a criancinha, e estes eram os meus doentes de saúde infantil, como veem não tem rigorosamente nada doente, e eu tirava fotografias, portanto, quando eles vêm à consulta com as mães, e depois isto estava impresso e nas paredes do consultório. Para a delícia das mães babadas e dos avós, como calculam, de ver as coisinhas bonitas que lá têm. Agora, uma adivinha, quando vocês têm bons espaços, têm profissionais satisfeitos, têm os cidadãos satisfeitos, o que é que aparece a seguir? Boas instalações, bons profissionais, toda a gente satisfeita, as coisas a correr bem, quem é que aparece? Diga. Não tenho medo. Em espanhol, eu lembro da crise. Aparece a crise? Não, é quase parecido. Aparecem os políticos. E, portanto, como veem, o secretário de Estado da Saúde no meio é aquele senhor ali, ex-secretário de Estado da Saúde, não aponta, mas vem logo de gravata, não é? Este é o líder do Bloco de Esquerda, que é a extrema-esquerda parlamentar. Portanto, aquilo vai da direita à esquerda, vão todos visitar os centros de saúde, né? De vez em quando fazem turnês para aparecer nos centros de saúde. Isto é sinal que as coisas na atenção primária estão a funcionar bem, senão eles desapareciam e não iam lá o dirigente a queixar-se, como vocês calculam. E este é o atual ministro, o Paulo Macedo,
numa inauguração também num bairro, como veem, estava tudo cheio. Portanto, era um bairro de Veradade também, onde se construiu um centro de saúde. A antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, o atual Secretário de Estado e, em cima, talvez ainda se lembre, ex-Primeiro-Ministro, portanto, de Portugal, José Sócrates, até o Primeiro-Ministro, portanto, acabou por ir visitar várias USRs. Isto também é um barómetro, se as coisas estão a correr bem, e quanto mais graúdo é o peixe político que vem, melhor as coisas estão a correr, não é? Portanto, também é um indicador de sucesso ou insucesso. Bom, portanto, esta foi a parte patrocinada pelo Turismo Portugal, não é? Portanto, se forem para o ano a Portugal, terão a oportunidade de ver algumas destas coisas. Os políticos não prometo, portanto, vê-los na televisão, de vez em quando também. Agora, por exemplo, como é campanha eleitoral, não é? Vamos ter eleições para os municípios no final de setembro, andam-nos obstinados a visitar tudo quanto é sítio e inaugurar, não é? Mas depois vão acalmar seguramente, portanto, depois das eleições passadas. Bem, então, mas como é que está organizado o sistema de saúde português? Vocês, se quiserem, têm disponível na internet do Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde, se forem, portanto, ao site, tem, infelizmente, em inglês, mas às vezes há noutras línguas, espanhol, francês, raramente em português, mas faz-se, de facto, uma revisão do país e publica-se uma série de informação sobre quase todos os países que vocês têm. Portanto, nos vossos trabalhos, quando precisarem saber alguma coisa sobre a Holanda, sobre a Inglaterra, sobre a Espanha, enfim, vão ao Observatório Europeu e encontram, de certeza, um livro só sobre esse país, com um conjunto de informação muito interessante. E, portanto, o que diz, enfim, neste livro que está atualizado, de 2011, né, é que, de facto, a população portuguesa goza de boa saúde, isto é uma avaliação que fizeram, a esperança de vida tem vindo a aumentar, embora não tanto como em alguns outros países europeus, e já vamos poder ver esses dados. Todas as pessoas que residem em Portugal, sejam portugueses ou não, e estejam legais ou não, portanto, imigrantes até inclusive ilegais, têm acesso a cuidados de saúde prestados pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, que é financiado pelos impostos. É evidente que há aqui 20 a 25% da população tem coberturas adicionais, ou seja, pode ter seguros de saúde privados ou pode ter seguros de saúde estatais, ou seja, isto é um pouquinho, não sei como é que se passa no Brasil, mas nós dizemos muito bem do Serviço Nacional de Saúde, mas depois os funcionários públicos, a começar pelos médicos, o Ministro da Saúde, toda a gente que trabalha no Ministério da Saúde, tem um seguro de saúde próprio, não é? O que de facto não faz muito sentido, mas as coisas são como são, e quando nós não gostamos, as coisas são como são, não é? E é isso que é a realidade, e hoje discute-se muito se faz sentido haver essa chamada ADSE, portanto, que é dos funcionários do Estado, portanto, os militares, os juízes, os profissionais de saúde, se isso faz sentido e se isso não devia desaparecer e ser toda a gente integrado no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, a esmagadora maioria dos serviços de saúde são assegurados no público, não é? Seja os cuidados primários, seja a atenção primária, seja os cuidados hospitalares. Aquilo que é prestado mais no privado é os produtos farmacêuticos. Quase todas as farmácias são privadas, né? Portanto, é a iniciativa privada, embora os medicamentos tenham uma comparticipação por parte do Estado. Os exames complementares diagnósticos, a pessoa precisa de fazer análises, raio-x, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, normalmente também é feito no privado, mas pago pelo Estado. Portanto, o médico prescreve, a pessoa escolhe o local onde quer ir e faz o exame e paga só uma pequena comparticipação. E as consultas médicas de especialidade. Portanto, os hospitais, apesar de tudo, funcionam mal. Não é fácil conseguir, dentro do tempo que se precisa, uma consulta de cardiologia, ou de oftalmologia ou de otorrino. Portanto, muitas pessoas acabam por ir ao privado. E muitos dos médicos hospitalares, dir-vos-ia que em Portugal talvez 70% dos médicos de família trabalham só para o Serviço Nacional de Saúde. Trabalham só em exclusividade. Não fazem privado. E só 30% é que fazem privado. Portanto, além de trabalhar no Estado,
tem um consultório privado, trabalha numa clínica. Nos hospitais é ao contrário. Portanto, 70% têm atividade privada, além do público, o que quer dizer que concorrem com eles próprios. Portanto, de manhã estão a fazer consulta no hospital privado, no hospital público, e à tarde estão a fazer, obviamente, no privado. E, portanto, essas são a maior parte da prestação privada. Outra coisa que tem vindo a aumentar é os copagamentos. Portanto, a Constituição Portuguesa dizia que o Serviço Nacional de Saúde era gratuito, era universal e gratuito. A certa altura a Constituição foi revista e passou a ser tendencialmente gratuito. As más línguas dizem que passou a ser tendencialmente pago, não é? E, de facto, as taxas moderadoras, estes copagamentos, têm vindo a aumentar, sobretudo nos medicamentos. Também é verdade seja dito, os medicamentos têm vindo a descer, os preços baixaram extraordinariamente, à custa da margem de lucro das farmácias. Não é? E, normalmente, descem por imposição do Ministro. O Ministro chama a indústria farmacêutica e diz que vocês têm que descer o preço dos medicamentos 20%, por exemplo. Não é? E eles têm que descer, senão não têm contrato com o Estado. Outra coisa que tem provocado grandes problemas e causou muitas manifestações e causou inclusive a cabeça do Ministro que acabou por sair, foi fechar, por exemplo, maternidades. Chegou-se à conclusão que não fazia sentido pequenas maternidades com poucos partos continuarem abertas, portanto era um risco para a saúde, por uma questão de salvaguarda da segurança dos doentes, neste caso das mães e das crianças, fechou-se essas maternidades, mas como calculam, é a coisa mais impopular de se fazer, é fechar pequenas maternidades. A outra foi serviços de atendimento permanente, ou seja, as vossas UPAs. Não é? Abrir UPAs é das coisas mais, como é que ia dizer, popular para um político. Em época de eleições prometem não sei quantas UPAs. Depois é óbvio que as UPAs são predadoras de recursos. Não é? Quer dizer, é uma porta aberta, sem qualidade, onde se gasta mais do que se for programado e, no fim de contas, está a canibalizar os recursos que seriam para a atenção primária. E, portanto, há uma altura em que vão ter que ser fechadas. Não é? Quer dizer, portanto, se nós começarmos a dar... É evidente que em Portugal estas coisas têm que ser vistas num determinado contexto histórico. Não é? O contexto histórico era os médicos de família não estavam a dar acesso. Portanto, a pessoa que quer uma consulta para o próprio dia, por uma situação aguda, tem que ir para a porta do centro de saúde às 4 ou às 5 da manhã para conseguir a consulta e, como calculam, isto não é nada popular. E, portanto, os centros de saúde transformaram-se em locais onde são vistos os idosos, as situações crónicas, as velhinhas que não têm nada a fazer e podem estar o dia todo no centro de saúde. Quem precisa de uma consulta aguda ou vai ao serviço de urgência do hospital ou, a certa altura, como isso é muito caro, começaram-se a abrir estas UPAs. E que, no fim de contas, é um escape. E aparentemente toda a gente fica satisfeito. Os médicos ficam satisfeitos porque ganham horas extraordinárias, os administrativos, os enfermeiros, toda a gente ganha horas extraordinárias, os políticos porque abrem mais portas e a população, porque obviamente tem uma porta aberta 24 horas por dia, como se fosse um shopping center, né? Portanto, de médicos, onde pode ir à hora que quer. Bom, quando for preciso fechar, vocês lá chegarão, né? Espero para bem da medicina familiar brasileira. Portanto, quando começarem a dar resposta suficiente, é desadequado ter estas UPAs, não é? Mas pronto, mas isto não é nada fácil, não é? Como vocês calculam, dá muita luta, muitas manifestações, é preciso peso político e coragem política do Ministro para poder fazer isto. E por isso, estamos preocupados em Portugal, enfim, toda a gente, com o aumento, com a despesa em saúde. Cada vez gastamos mais e os resultados não são aqueles que as pessoas e os políticos esperavam. Entre 2000 e 2009, a economia portuguesa, enfim, não cresceu, em alguns casos teve até crescimento negativo. O pior é que de 2009 para cá ainda piorou, não é? Portanto, tivemos a ajuda, a situação agravou-se apesar da intervenção da Troika, não é? Portanto, nós temos em Portugal o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, que nos emprestaram dinheiro e que nos visitam de 6 em 6 meses para fazer uma avaliação de como é que nós estamos a gastar esse dinheiro. Não é? E, portanto, somos um país intervencionado, está-se a rir, a colega é de Espanha?
porque sou espanhola. Então partilhamos esta angústia, não é? Este sentimento de países que estão de facto intervencionados pelo estrangeiro, que nos vem dizer o que é que temos que fazer. E a receita é sempre apertar o cinto, apertar o cinto, apertar o cinto, e as coisas não melhoram, não é? Por outro lado, a nossa população está a envelhecer. Há dias pediram para escrever um texto sobre atenção primária para um tratado de sociologia luso-francês. E curiosamente, quando eu escrevi isto, enfim, a pessoa que organizou o livro disse: mas vocês dizem sempre isto, a população está a envelhecer, como se isto fosse um problema. Isto não é um problema, de facto. A população ter envelhecido foi o maior sucesso do século XX. Quer dizer, isto é resultado do trabalho de muita gente, dos profissionais de saúde como um todo, da melhoria das condições sociais, das condições económicas. Quer dizer, portanto, nós não podemos, a certa altura, quando nos referimos a isto, dar a ideia que o facto de termos uma população envelhecida é um problema, ou é um fracasso, ou é um sucesso. Não, é um enorme sucesso de políticas públicas, não é? De saúde, desenvolvimento, e portanto temos que perceber isso. Não, mas às vezes não, para que fique claro, não é? Que temos... Agora, isto aconteceu muito rápido e nós não conseguimos lidar bem com esta situação. A vários níveis, não é? E provavelmente o Brasil vai se confrontar com o mesmo. Vocês muito rapidamente vão ter todos os problemas de um país em crescimento com uma população jovem e simultaneamente uma população muito envelhecida com necessidades muito próprias e que muitas vezes não é fácil de resolver. Muitas das reformas que entretanto foram feitas nestes anos ainda não se conseguem medir os efeitos. Quer dizer, o resultado de alterações que se produzem na forma como organizamos os cuidados de saúde demoram algum tempo a produzir efeito e portanto não podemos dizer logo que foi um sucesso ou que foi um insucesso. Factos. Isto são a esperança de vida à nascença. Como podem ver, Portugal é aquela linha vermelha e depois tem ali um conjunto de outros países, entre eles a média da OCDE e a União Europeia há 15, e como veem, crescemos bastante, desde 1980 até 2008, de 71 para praticamente 80 anos, não é? A nossa mortalidade infantil é um caso de sucesso. Como veem, Portugal é a linha vermelha, vejam como é que desceu. Aqui poderão ver melhor que, de facto, em baixo é a mortalidade infantil, a evolução de 1970 a 2007. E vejam que era algo que envergonhava o país. Nós tínhamos a maior mortalidade infantil da Europa, de longe. Era uma coisa que, de facto, quer o país como um todo, quer os profissionais de saúde, obviamente tínhamos que ter vergonha daqueles valores quase próximos dos 60 crianças por cada 1000 nados vivos. É evidente que hoje em dia Portugal está provavelmente entre os 5 melhores taxas de mortalidade infantil a nível mundial, não é? A esperança de vida, como veem também, em cima, o azul é 1960, portanto Portugal era muito menor que qualquer outro país europeu e, de facto, em 2007 estamos praticamente, enfim, muito mais próximo daquilo que são os 80 anos, que é a esperança de vida normal na Europa. E depois aquilo que toda a gente pergunta sempre: então, mas e quanto é que isto custa? Não é? Portanto, hoje em dia em Portugal, provavelmente em Espanha e na Grécia, enfim, no sul da Europa, qualquer coisa. Então, mas quanto é que custa? Não é? E a Troika também pergunta: então, quanto é que custa? Bom, se vocês virem, nós temos vindo a gastar cada vez mais com a saúde, mas toda a gente está a gastar mais com a saúde, seja lá qual for o sistema de saúde que tem. Mas também uma coisa interessante, e já que vocês, enfim, são residentes do primeiro ano, olharem bem, as pessoas olham para os indicadores que querem e que lhes dão jeito, não é? Vocês veem aqui, estes são dados de 2013, o último relatório da OCDE, e o gasto total em saúde em percentagem do produto interno bruto. E Portugal, vejam, aquela setazinha está ali na média da OCDE, portanto que é 9,3% do produto interno bruto, e Portugal está cá em cima, portanto aqui para a esquerda, 10,2%, não é? Já junto da Nova Zelândia, da Bélgica, da Áustria, da Suíça, da Dinamarca, enfim, países mais ricos, a Alemanha. E portanto, aparentemente, nós estamos a gastar bastante, não é? Mas há quem goste, em vez de usar este indicador, usar este, que é efetivamente quanto é que gasta cada português
em saúde num ano. Não é? E isto, vejam que acaba, Portugal deu uma queda, não é? Se formos ver, em vez de ser a percentagem do PIB, for quanto é que gasta cada pessoa por ano, a média na OCDE é 3.339 dólares americanos por ano. Não é? E, portanto, em Portugal, 2.619. E vejam que já passamos, de facto, por exemplo, a Espanha gasta mais do que nós. Portanto, vejam como é que dois indicadores, se vocês quiserem dizer que Portugal gasta mais do que a média da OCDE, escolhem o PIB. Se disserem que não, que gastamos bastante menos do que a média da OCDE, escolhem o indicador que é gasto total por pessoa por ano. Portanto, os indicadores também, e já vamos ver, é preciso perceber do que é que estamos a falar. Para percebermos ainda melhor, esta já é uma aldrabice minha, que pus o Brasil em conjunto com os dados da OCDE. Portanto, o que vocês veem é, quem é que gasta mais do que toda a gente? Os Estados Unidos da América, não é? 17,7% do PIB. Continua em crescimento e provavelmente, enfim, as projeções vão dar que vão gastar perto dos 25% do PIB com a saúde. Os resultados não são famosos, enfim, não é enfim, o objetivo da sessão de hoje, mas quando for falar ali ao mestrado já vou dar, enfim, alguns dados em relação a isso. Depois vejam, a Holanda, a França, a Alemanha e Portugal com os tais 10,2%. O Brasil, o valor que eu encontrei, vocês agora por favor corrijam, foi 8,4% do PIB. Isto é correto ou não? Sendo que desses 8,4%, apenas 3,7% é gasto público. Certo ou errado? Não sei. São dados da Deloitte. Portanto, há um estudo da Deloitte, onde o Brasil é incluído. Aliás, é um estudo muito interessante, tem a ver com satisfação, gastos, e onde entra o Brasil, a China, os Estados Unidos e um conjunto de países europeus. Portanto, mas vejam que o Brasil, apesar de tudo, está cá em baixo, se for em relação ao PIB. E se for em relação ao gasto por pessoa ano, então vocês só gastariam 606 dólares por pessoa por ano, o que é de facto muito pouco comparado com o país que gasta menos na OCDE é a Estónia, né? Que gasta 1.303 dólares americanos. Só vale o que vale, é só para compararmos e para termos noção do que é que estamos a falar. Depois ainda temos que perceber desta quantia de recursos, o que é que se gasta nos cuidados primários, na atenção primária. Né? E, por exemplo, se vocês virem de 2000 a 2007 em Portugal, isto são dados, nunca chegamos aos 35%, ou seja, portanto, o que é gasto em cuidados primários, em atenção primária, normalmente anda ali à volta dos 30%. E se virem, o gasto público, por exemplo, em 2007 foi menos de 20%. E o resto é privado. Portanto, o que quer dizer que cerca de 70% de tudo o que se gasta com a saúde é para os hospitais, só 30% é que é para a atenção primária. Não é? E, portanto, obviamente que isto tem consequências. Vindo agora para o nosso Serviço Nacional de Saúde, portanto, o Serviço Nacional de Saúde português foi a seguir ao 25 de Abril, à Revolução de 74, foi criado em 1979 e, portanto, já passou os 30 anos, né? Estamos com 33 anos, salvo erro. O que é que se procura do nosso Serviço Nacional de Saúde? Obviamente ter ganhos em saúde, proteção da doença, criar um contexto favorável à saúde, portanto queremos aumentar a esperança de vida, reduzir os episódios de doença, reduzir o sofrimento evitável, melhorias na qualidade de vida aos cidadãos, qualidade e equidade, reduzir o impacto económico, ou seja, enfim, com os recursos que temos, fazer o melhor possível, nascer com saúde, crescer com segurança, uma vida adulta produtiva e um envelhecimento ativo. Isto é aquilo que seria um programa para o Serviço Nacional de Saúde português. É evidente que nem toda a gente vê, se forem a Portugal, é aquela história do copo meio cheio e o copo meio vazio. Não é? Portanto, há coisas em que nós tivemos sucesso, há coisas em que... E, por exemplo, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde normalmente vê sempre a parte má, não é? Portanto, ano após ano, faz sempre os relatórios em que se foca. E, portanto, o último que fez foi este 2012, o título é este: Portugal, um país em sofrimento. Seguramente que haverá muita gente em sofrimento, aliás, porque não, o desemprego nunca foi tão grande, não é, como é agora.
Mas pronto, em Portugal é um bocadinho esquizofrénico. Quem tem emprego, apesar de tudo, vive bem, não é? Continua a poder ir passar férias para o Brasil, por exemplo, para a República Dominicana, para a Tailândia, não é? Quem está desempregado é, de facto, um problema grave, gravíssimo, não é? Portanto, com um conjunto de pessoas que vivia bem, que tinham uma série de compromissos e que, de repente, vê toda a sua vida ir por aí abaixo. E, portanto, a situação não parece melhorar. O que é que se passa com o Serviço Nacional de Saúde? Esta crise e a falta de dinheiro está a empurrar pessoas, por exemplo, os professores são um bom barómetro, não é? Quando os professores do liceu, penso que é o liceu que se diz cá, secundário, quando nós prestamos bom serviço no Serviço Nacional de Saúde, eles vêm. Se começa a haver filas de espera, se a qualidade não é tão boa, vão para o privado. Não é? E aquilo que se viu foi que nós somos 10 milhões de portugueses e em 2012 mais de 7 milhões, pelo menos uma vez, consultaram o seu médico de família. O que é um recorde absoluto. Não vê que isto é uma taxa de cobertura de mais de 70%. Não é? O que é muito. E, portanto, vejam, isto são títulos dos jornais. Não é? Portanto, os jornais são bom barómetros também. Dizem coisas que a gente não gosta, temos que encaixar, há outras coisas que gostamos, mas temos que olhar para aquilo que se diz. Isto é de 18 de fevereiro de 2003, o Jornal Notícias, que é um jornal nacional, e diz que nunca fomos tantos aos médicos de família, 7 milhões de pessoas foram pelo menos uma vez ao médico, mais 196 mil consultas e uma coisa que é considerado bom pela própria jornalista é que é 500 mil consultas a menos nas urgências. O que quer dizer que as pessoas conseguem resolver os seus problemas no centro de saúde em vez de ser na urgência do hospital. O que é sinal que estamos a funcionar bem e que as pessoas conseguem uma resposta na atenção primária. Uma coisa que funciona também bem tem a ver com a prescrição eletrónica. Portanto, hoje em dia, todas as receitas são eletrónicas. E temos receitas, podemos passar receitas para 6 meses, ou seja, uma receita em triplicado que a pessoa pode, durante 6 meses, aviar na farmácia. O que quer dizer, se for hipertenso, diabético, asmático, não precisa vir à consulta só para renovar o receituário. O que está neste momento, dentro de poucos dias, vai acontecer é a desmaterialização da receita, ou seja, vai deixar de haver receitas impressas. Portanto, o doente, pura e simplesmente, vai à farmácia que quiser e lá está a prescrição eletrónica. É uma coisa que já há mais de 20 anos que se faz em Inglaterra, por exemplo, mas que nós nunca tínhamos conseguido fazer e que agora... isto também vai acabar com uma coisa, uma luta que estamos... No outro dia tivemos a ver na nossa ARS, temos 8 mil impressoras. Não é? E temos 370 e tal marcas diferentes. O que quer dizer consumíveis diferentes e um pesadelo em termos de comprar, logística. Estamos a tentar ver como é que conseguimos, por exemplo, reduzir esse tipo de coisas onde se pode buscar muito dinheiro. Outra coisa, telefones. Bem, a nossa conta telefónica era uma coisa astronómica, são muitos dígitos, não é? Porque precisamente a quantidade, tínhamos mais linhas do que funcionários. Portanto, compramos aos pacotes APT, não é? Se quer uma linha, eles vendem 10. Não é? E ficamos a pagar um tanto por cada linha. Nunca ninguém se importa com isso, não é? A não ser que a gente olhe. E isto começa a saber porquê. Criamos uma gestora, cada negócio, entre aspas, que valha mais de 10 milhões de euros, nós vamos ver o que é que está a passar. Não é? E aparece uma série deles que tem que se olhar, porque de facto são gastos que se podem reduzir. Isso só uma dúvida. Sim. Conseguiram interligar com as farmácias particulares disso? Todas, a nível nacional, não é? Porque é que isto, há 10 anos atrás, tecnologicamente, nós já tínhamos isto resolvido, a desmaterialização da receita. Só não foi para a frente porquê? Porque quem ficava com a base de dados do que é que os médicos prescreviam era a Associação Nacional de Farmácias. Portanto, era quem vendia os medicamentos. E como vocês calculam, vocês aqui provavelmente não sofrem esta pressão, mas a indústria farmacêutica paga o que for preciso para saber o que é que cada médico prescreve, para depois pressionar para prescrever outros medicamentos. Não é? E, portanto, nessa altura era inaceitável para o Ministério da Saúde que a base de dados de tudo aquilo que nós prescrevíamos estivesse na Associação Nacional de Farmácias, que era obviamente quem tinha interesse em depois pressionar os médicos para prescrever determinado tipo de medicamentos.
pronto, está aqui uma guerra e uma preocupação com a equidade, com melhorar o acesso, não é? Obviamente que isto não é só uma questão de melhoria de saúde, obviamente que é ganhos em saúde, mas garante também coesão e justiça social, promove o desenvolvimento do país. Este é o nosso Plano Nacional de Saúde, portanto 2011-2016, se tiverem curiosidade também está disponível na internet. A questão das necessidades de médicos em cuidados primários, eu quando cheguei ao aeroporto nem disse que era médico, nem disse que era português, procurei passar o mais despercebido possível, com medo que não faça o exército lá para aquela sede onde vão ser treinados os médicos estrangeiros que vêm fazer consultas. Eu não vinha fazer consultas de todo, estava fora de questão, mas, de facto, as corporações médicas reagem da mesma maneira em todo o lado. Ou seja, no Brasil, em Portugal, tivemos exatamente o mesmo tipo de reações da Ordem dos Médicos Portuguesa, quando, precisamente por não termos médicos, e já vos vou mostrar os números, foram médicos cubanos e colombianos para fazer consultas em Portugal, como tínhamos estado antes disso médicos espanhóis, enfim. Mas obviamente que há essa reação corporativa da Ordem a dizer que não pode ser, mas enfim, não vamos discutir isso, mas a situação em Portugal vem aqui, se puséssemos 100 fosse o valor a atingir, vejam, Portugal teria 66 médicos de família, a Espanha 81, a Inglaterra 70 e a França 145. Portanto, Portugal, Espanha e Inglaterra, apesar de tudo, têm falta de médicos de família, a França tem, de facto, um excesso de médicos de família. Isto podemos depois discutir porque é que acontece. Se quiserem ver aqui também, comparando a Inglaterra, exatamente. Em 2007, 71% dos clínicos tinham mais de 50 anos e apenas 9% tinham menos de 35 anos. Portanto, os médicos de família portugueses estão a ficar velhos, porque a seguir ao 25 de Abril, portanto, tem o tal contexto histórico, não é? Portugal tinha, antes da Revolução, era uma ditadura, tinha um conjunto de colónias para onde precisava de enviar médicos, não é? Portanto, que formava médicos para Portugal, para Angola, para Moçambique, Guiné, mais alguns outros locais. No momento em que há a Revolução, esses médicos que estavam formados não vão para o exterior de Portugal e vão para o interior de Portugal, onde não havia médicos. Os médicos estavam todos junto às praias, né? Portanto, nas grandes cidades, não estavam no interior. E nós fizemos uma coisa que se chamou Portanto, todos os médicos, antes de começarem a trabalhar, durante um ano tinham que fazer um serviço cívico. Portanto, tinham que ir um ano para a periferia. Portanto, era um serviço cívico obrigatório. Portanto, todos os jovens médicos portugueses, durante um conjunto de anos, iam para o interior do país fazer um ano de consulta. Aquilo que pode parecer hoje um absurdo, uma violência, para a esmagadora maioria dos médicos foi uma coisa interessante, porque não se ia sozinho, ia normalmente uma equipa de 5 ou 6, enfim, era um pouco uma aventura, alguns não sabiam sequer o que é que de bom o interior do país tinha, e muitos acabaram por ficar, evidente, quando estamos a falar do interior de Portugal, não é? Vocês podem se rir, porque o nosso local mais distante da praia será 300 km, penso que Portugal tem 900 km de altura por 300 de largura. Portanto, não temos, na Austrália, o critério, tudo o que seja 300 km para o interior ainda é considerado praia, não é? Portanto, nós, quando falamos do interior de Portugal, temos que relativizar as coisas. Mas pronto, é o interior que temos, cada um tem o que pode, não sei se é o que merece, mas enfim. Portanto, foi uma experiência interessante essa do Serviço Médico à Periferia. Bom, sobre as unidades de saúde familiares, rapidamente dizer-vos que em 2005, quando começou esta reforma, havia uma grande insatisfação, quer as pessoas, os portugueses estavam insatisfeitos com o Serviço Nacional de Saúde, os profissionais, muito desmoralizados, desmotivados, e os políticos, não é? E porquê? A tal questão, sobretudo, do acesso. Era difícil conseguir uma consulta com o médico de família. Era um problema, as pessoas tinham que ir para a lista de espera. Era ineficiente, gastávamos muito para aquilo que conseguíamos produzir, muitas barreiras burocráticas, falta de incentivos, portanto os médicos, os enfermeiros administrativos que trabalhavam melhor não eram recompensados por isso e, portanto, obviamente que não havia incentivos para a produtividade e para a qualidade. As receitas também estão todas feitas, vocês têm este livro traduzido em português do
Brasil, onde dá, por exemplo, algumas dicas. Se vocês quiserem melhorar a atenção primária, o que é que devem fazer? Promover o trabalho em equipa, ter listas de usuários. Vários países europeus não têm listas de usuários, por exemplo, a França, as pessoas vão ao médico que querem, e nem sequer o médico era obrigado a ter registros desses doentes. Não há boa atenção primária sem acessibilidade. Tem que ser fácil. A nossa especialidade caracteriza-se por isso. Um fácil acesso do cidadão. Se não tiver, não vamos ter sucesso, não vamos conseguir ir a lado nenhum. Tem que haver um pagamento diferenciado, ou seja, não estou a falar em pagamento ao ato, mas tem que haver um pagamento que primeiro, quem trabalha mais e melhor tem que ser recompensado por isso. E se isso não acontecer, se ganharmos todos um salário igual, independentemente daquilo que fazemos, isto vai, ao longo do tempo, desmotivando as pessoas. E tem que haver, obviamente, informatização dos serviços. Não faz sentido, hoje em dia, não termos, de facto, informática, que é uma ajuda, tem que ser uma ajuda e não uma complicação. Quer dizer, não pode ser uma coisa que nos atrase a vida. E, portanto, o objetivo da reforma era, primeiro, melhorar o acesso, aumentar a satisfação dos profissionais e dos usuários, melhorar a qualidade e melhorar a eficiência. Enfim, criaram-se as tais unidades de saúde familiares. Isto também é inovador. Foi dada possibilidade às equipas de escolher com quem queriam trabalhar. Portanto, estão a ver que isto são funcionários públicos do Serviço Público Português que se disseram: quem quer trabalhar em conjunto, apresente-se e diga que quer trabalhar nesta zona. Não é? E, portanto, as equipas escolheram-se, os médicos, os enfermeiros, os administrativos. Isto pode parecer uma coisa muito simples, causa muitos problemas, depois já podemos discutir. A outra foi para, enfim, obter economias de escala, criar as tais áreas de gestão, que são os agrupamentos de centros de saúde. As USFs, portanto, têm entre 3 a 8 médicos de família, o mesmo número de enfermeiros, secretários clínicos, normalmente vão de 4.000 a 14.000 pessoas que prestam cuidados, têm grande autonomia técnica, funcional e organizativa, têm um sistema de pagamento que permeia, portanto, o desempenho. Este é o número, portanto, que estão a ver. Começamos com 43 destas unidades em 2006. No final de 2012 tínhamos 353 a nível nacional e continuamos a abrir. Este ano já abrimos mais de 20 e tal. Não é? O número de profissionais, portanto, neste momento já temos mais de 7.000 pessoas a trabalhar em unidades de saúde familiares e vejam que praticamente, aliás, já chegamos aos 50% da população portuguesa já tem o seu médico de família, o seu enfermeiro de família numa unidade de saúde familiar. E, portanto, este processo de mudança teve a ver com isto, a introdução de um novo modelo de gestão, a introdução de governação clínica, portanto, os hospitais sempre tiveram diretores clínicos, sempre tiveram uma hierarquia técnica, coisa que nós nos cuidados primários nunca tivemos. Não é? Não sei como é que funciona aqui, penso que também não existe bem marcado, mas esta criação da governação clínica, haver um conselho clínico que seja responsável pela qualidade na atenção primária, foi uma coisa muito importante. Enfim, houve aqui um conjunto de ganhos de acesso, de instalações, de qualidade assistencial, de satisfação dos utilizadores, de eficiência. Tudo isto, aliás, é um slide do Ministro da Saúde, que não foi ele que começou, portanto, aliás, até de um partido diferente. Normalmente, quando chega um novo Ministro, diz sempre mal do que o anterior fez. Não é? Portanto, é estranho. Isto tem que ser muito bom para o Ministro reconhecer que, de facto, houve este sucesso com esta iniciativa. E o tal Conselho Clínico, cujo presidente é o diretor clínico, tem que ser obrigatoriamente um médico de família, mas trabalha com um médico de saúde pública, com um enfermeiro e com uma outra profissão, seja um psicólogo, um sociólogo, um nutricionista, enfim. E tem aquelas funções. Estes são os indicadores, vocês conhecem-os, muitos de vocês, enfim, são muito semelhantes. Este é o painel de monitorização dos indicadores, se quiserem podemos falar sobre isso. Quem tiver curiosidade, no site da ARS tem uma avaliação das USFs e dos agrupamentos de centros de saúde. Não vos vou amassar muito com isto, enfim, ainda continuamos a ter 500.000 pessoas em Lisboa e Valtejo que não têm médico de família. Aliás, temos alguns médicos cubanos
e colombianos ainda a trabalhar na nossa região, fazem muita falta. Isto tem a ver com a tal taxa de consultas. Portanto, as UCSPs é o Centro de Saúde Convencional, a USF Modelo B são os que têm pagamento por desempenho e o USF Modelo A não é uma USF, portanto é uma forma de organização diferente, mas não tem pagamento por desempenho. E vejam que os resultados são sempre melhores nos USFs Modelo B. As visitas domiciliárias médicas por 1000 inscritos, as visitas domiciliárias de enfermagem, como viram, os enfermeiros fazem, obviamente, muito mais domicílios que os médicos. A percentagem de mulheres entre os 25 e os 64 anos tinha as copocitologias atualizadas, as hemoglobinas glicadas nos diabéticos, enfim, só para verem o padrão. Também como é que têm evoluído as visitas domiciliárias entre 2007 e 2011. Não se conseguiu, portanto, grandes aumentos, mas na generalidade dos indicadores estamos a melhorar ano após ano. Os agrupamentos de centros de saúde também está no site. Aqui o que queria que vissem é, dentro da mesma região, há uma variabilidade muito grande. Não é? Por exemplo, a percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias, isto é um critério de qualidade, e vejam que há grandes diferenças dentro da região. O consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos também é monitorizado. Gostaríamos de reduzir, este é um problema por toda a Europa. Os ingleses, há uns anos atrás, tiveram programas para conseguir retirar os ansiolíticos aos doentes. Não é uma coisa fácil, é um trabalho também que mais tarde ou mais cedo tem que ser feito. O nosso consumo de genéricos aumentou brutalmente. Há algum tempo atrás era apenas de 1%, quando já era de 50%. Na Inglaterra e nos Estados Unidos nós tínhamos 1%. Por isso é que éramos um país rico, não é? Dávamos ao luxo de dizer que os genéricos não prestavam, não tinham qualidade. Obviamente que isso interessava à indústria farmacêutica. Hoje já vamos, portanto, já ultrapassamos os 30% de consumo de genéricos, vamos por volta dos 35%. Como veem, portanto, os indicadores, enfim, as mamografias, tudo isto é monitorizado. Um indicador que é, provavelmente Portugal, a Grécia e a Itália somos os países que mais mal utilizamos os antibióticos. Utilizamos no ambulatório cefalosporinas de terceira geração para tratar infecções urinárias e respiratórias na comunidade. É óbvio que estes disparates pagam-se caro com as resistências que depois vão acontecer. Portanto, temos que monitorizar se conseguimos baixar e estamos a conseguir baixar ano após ano o consumo deste tipo de antibióticos. Agora, portanto, deixando-vos aqui a massacrar com um conjunto de indicadores, e agora este é o meu contributo pessoal para a vossa formação. Não é? Portanto, nós temos que olhar criticamente para aquilo que nos mostram e para os indicadores que nos dão e para os números que vemos. Não é? Vocês têm aqui 4 médicos, cada um tem uma lista de 2000 usuários. Não é? O médico A, B, C e D. Então, são 4 parceiros, estão no USF e em conjunto têm 8000 utentes, cada um deles 2000. Aquilo é o número de consultas que cada um deles faz por ano. Não é? Há um que faz 5600, faz mais, faz 7.400, desculpem. É o número de pessoas que consultam num ano, o número de contactos, a taxa de cobertura e o número de doentes que eles mandam para o hospital, que são referenciados. Portanto, o médico A envia 450 doentes, o médico D envia 480 doentes. São dados estatísticos normais. A pergunta é: qual deles é que referencia mais doentes? Qual é o maior referenciador? Se vocês fossem gestores desta unidade e estivessem preocupados com o problema da referenciação, qual é o médico mais referenciador? Alguém quer dizer? O A envia 450, em termos brutos absolutos. O D envia 480. Alguém diz que é o D? Diz que é o A, porque manda 450. Mas porquê? Hã? Que contas é que faz para dizer que é o A? Depende de quantos Como? pacientes ele atende naquele ano e o nível de referenciação que ele tem. Se ele tem
fazer aqui algumas contas, é o que me estão a dizer. Não podemos olhar para ali e dizer que este envia 480 é o maior. Muito bem, então, para abreviarmos razões, se nós usarmos o indicador referências por cada 1000 doentes inscritos, não é? O médico mais referenciador é de facto o D. Por cada 1000 doentes inscritos, ele envia 240 para o hospital, não é? E o que referencia menos é o A, porque manda 225. Toda a gente concorda que o D é o maior referenciador? Sobre esse ângulo? Sobre este ângulo. Quer dizer que há outros ângulos, é? Há algum outro ângulo que queira ver a coisa? Então, os pacientes que ele atende, muito bem dito, porque a gente tem 1000 inscritos, não quer dizer não sabemos quantos deles é que vão à consulta. Então, podemos ter um outro indicador, que é número de referências por 1000 doentes utilizadores, portanto, que vão à consulta, ou que foram pelo menos uma vez por ano à consulta. E vejam que aqui, o primeiro a referenciar mais já passa a ser o médico C, não é? Porque manda 348 pessoas por cada 1000 utilizadores. Portanto, já mudou, aliás, completamente. O primeiro passou a ser o quarto, passou a ser o menos referenciador. E se ainda escolherem um outro indicador, que é referências por cada 100 consultas, por cada 100 consultas que eu faço, quantas pessoas é que eu mando para o hospital? O maior referenciador passou a ser o médico A, por cada 100 consultas que faz, manda 8 doentes para o hospital. Ok? Isto não tem, o objetivo é só, quando estamos a olhar para informação, temos que perceber, temos que fazer uma análise crítica, o que é que aquilo quer dizer e se aquele é o melhor indicador para o que eu quero avaliar. Ok? Portanto, temos que ter sempre atenção, o que é o denominador, o que é o denominador, o que é que estamos a medir, né? E que se calhar aquilo, como você dizia, não é o único ângulo, porque temos que ver as coisas. Já tínhamos visto isto nos gastos em saúde. Não é? Conforme o indicador que escolhêssemos, Portugal passava a gastar mais do que a média da OCDE ou passava a gastar menos do que a média da OCDE. E, portanto, fiquem com esta ideia que os indicadores indicam, não são medições infalíveis e não se faz avaliação de qualidade com indicadores. Não é? Portanto, são sinais vitais em organizações muito complexas como é a saúde, levantam questões acerca do desempenho, mas temos que ir ver o que é que se passa. Portanto, os indicadores apenas chamam a atenção que alguma coisa pode estar a correr bem ou pode estar a correr mal. Não é? Portanto, não se faz avaliações ou com base em indicadores não podemos dizer que este é melhor que aquele, que este tem melhor qualidade do que aquele. Para aumentar ainda um bocadinho mais a confusão e também para, uma vez que vocês estão em formação, vão-vos dar muita informação e vocês, cada vez mais, nós temos que ter juízo crítico, temos que pensar pela nossa cabeça, não podemos ser fundamentalistas, mas isto é a minha opinião, há muita gente que vos dirá que temos que ser fundamentalistas e defender. Eu acho que não, porque nós, os médicos de família, têm que lidar, de facto, com uma coisa que é a incerteza. Não é? Nós hoje podemos estar a prescrever um medicamento a um doente, a dizer que é a última maravilha, e daí uns dias ter-lhe a dizer quando o medicamento foi retirado, por questões de segurança, o que é que aconteceu e porque é que nós lhe prescrevemos. Não é? E quando olhamos para a literatura, aparecem coisas de facto interessantíssimas. E estamos a falar do BMJ, não é? O British Medical Journal é uma das nossas revistas de referência, que todos nós olhamos, lemos, vemos o que é que se lá passa. E vejam, por exemplo, já não estamos a falar dos check-ups. Os check-ups estão desmoralizados desde os anos 40. Mas os exames médicos periódicos, todos nós dizemos às pessoas que têm que passar para ser vista por nós, as criancinhas, as grávidas, não sei o quê. Vejam o interessante que estes exames médicos periódicos, que nós, em medicina de família, tanto gostamos e tanto recomendamos, não é? Não reduzem nem mortalidade, nem morbilidade. A única coisa que fazemos é aumentar o número de diagnósticos. Ou seja, damos mais notícias às pessoas mais cedo. Não é? Mas em termos de melhorar a mortalidade, melhorar a morbilidade, vamos deixar de fazer estes exames? Não. Mas temos que olhar para esta informação e perceber o que é que estamos a fazer.
O segundo, nunca pensaríamos ver no BMJ levantar-se esta questão. Se não estarão milhares de americanos, de homens americanos, a morrer por causa da medicina baseada em evidência. Ainda há dias estivemos a discutir muito seriamente lá na ARS Lisboa e Vale do Tejo, por causa dos rastreios, né, e da implementação dos rastreios. Por exemplo, o esforço brutal que estamos a fazer em termos, por exemplo, de mamografias, quando provavelmente dentro de dias teremos que os abandonar, porque todas as evidências, cada vez mais, aliás, já há países, a Suécia, a Inglaterra, que estão a deixar de fazer mamografias de rastreio. Não é? Quando vemos a confusão que vai em alguns dos rastreios que nós fazemos, temos que começar a olhar, de facto, de uma forma crítica. Estamos a fazer isto, porque é que estamos a fazer? Vamos continuar? Enfim, não vamos. Outra, fazemos um esforço brutal para conseguir, e vimos hoje, disse-vos aqui, que temos que pagar por desempenho, quem trabalha mais e melhor deve ser recompensado por isso. Os ingleses investiram, enfim, brutalidades. Os médicos ingleses são os nossos colegas ingleses, médicos de família, são os mais bem pagos, provavelmente, no mundo, não é? Todas as evidências levantam sérias dúvidas que pagamentos por desempenho melhorem a qualidade. Ouçam, isto é, não vamos discutir isso, depois na discussão podemos discutir se quiser. Outra coisa que nós nos orgulhávamos muito como médicos de família era dizer que nós, por exemplo, doentes diabéticos tratados por médicos de família ou endocrinologistas, não fazia diferença, ou que vistos por nós tinham melhores resultados. Não é? Isto é uma coisa que nos fazia encher de orgulho e, obviamente, montes de vezes dizíamos para nós próprios. Curiosamente, desde que a Barbara Starfield morreu, os trabalhos dela estão a ser postos debaixo de pressão e de ataque, não é? A dizer que ela fazia estudos, como é que era, ecológicos, enfim, uma coisa qualquer. Mas começa a aparecer na literatura internacional, se vocês virem de vez em quando, a quererem fazer comparações entre os mesmos doentes vistos por médico de família ou por outras especialidades. Curiosamente, ainda não conseguiram mostrar nada. Portanto, a evidência é que, de facto, pelo menos nós não vemos piores. Quer dizer, o doente não beneficia se for visto por um especialista para uma determinada condição. E depois isto aqui tem um problema, que é ser só por uma condição. Portanto, eles só avaliam hipertensão, visto pelo médico de família e pelo cardiologista. Não é? Diabetes, visto pelo médico de família e pelo endocrinologista. O problema é que os doentes não têm só hipertensão nem diabetes, têm uma data de coisas. E depois isso não é comparável, porque não há nenhum outro, nem normalmente a medicina interna, enfim, só eles, em alguns casos, é que se poderia comparar. Nesta, estamos bem. A outra, absolutamente fantástica, é andamos durante anos, e eu andei mais de 20 anos a pregar a qualidade, não é? Também sempre disse que qualidade não é satisfação dos doentes. Sempre disse isso. Qualidade é multifatorial, é um conjunto. Mas vejam, um trabalho muito bem feito, em que os doentes satisfeitos morrem mais. Não é? Não sei se temos que... Isto agora poderemos tirar as conclusões que quiserem, mas acho que basta, vale a pena ler o artigo, não é? Que de facto os doentes satisfeitos vão menos a serviços de urgência, mas usam mais serviços de saúde, usam mais medicamentos e, portanto, têm aumento de mortalidade. E um também muito interessante, não sei se vocês se recordam deste, já tem 14 anos, mas em Portugal ainda se fala dele. E porquê? Que é o World Health Report de 2000, que se avaliou os sistemas de saúde, se comparou e se fez um ranking. E Portugal ficou em 12º lugar. Ainda hoje falam nisso. Portugal ficou em 12º lugar. Ninguém diz quem eram os outros 12, porque senão ficava... É Malta, o Vaticano, bem, assim uns países não interessam a ninguém. Mas não é que o Vaticano não interessa a ninguém, isto agora foi politicamente incorreto. Mas em termos de dimensão, mas portanto este estudo compara a eficiência dos Serviços Nacionais de Saúde, não é? E vejam que este indivíduo, que é um investigador do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Erasmus, em Roterdão, publicou no BMJ, na altura, as conclusões que se podiam tirar deste relatório, face àquilo. E então quais eram? Se vocês querem aumentar a eficiência de um serviço de saúde num país, mantenham o vosso povo ignorante,
subfinanciem o sistema de saúde, encontrem petróleo e bebam vinho tinto. Portanto, vocês vão à nossa frente, vocês já têm petróleo e nós ainda só temos água das pedras, andamos à procura há montes de tempo de petróleo, mas ainda não encontramos. Não é contra nós, não? É só... Não é, depois de ter dito isto, podia ser já alguma reação. Mas, portanto, vejam que os esforços em Portugal e no Brasil, né, de manter o povo ignorante, subfinanciar o sistema, todas essas coisas, estamos no bom caminho. Antes de terminar, este não tive tempo de fazer um slide, mas é muito interessante. É um artigo do New England Journal of Medicine. Portanto, é a Bíblia para, enfim, muitos de nós, artigos muito bem feitos. E quem são? Ainda por cima, cirurgiões. Portanto, o que é que se passa? Cirurgiões por causa da artrose do joelho. Não é? Portanto, 180 doentes randomizaram-nos, portanto, aleatoriamente, e fizeram 3 procedimentos. Num caso, cirurgiões bem treinados, todos eles eram cirurgiões ortopédicos de equipas de basquete dos Estados Unidos e coisas do género, não estava em causa a perícia, e fizeram 3 procedimentos diferentes. Num, abriam mesmo o joelho, portanto, abrir, portanto, a articulação, limpar, essas coisas todas. O segundo fazia por artroscopia, não é? Fazia uma lavagem da articulação. E o terceiro fazia uma coisa que nem sabia que era habitual, que é uma cirurgia placebo, ou seja, fizeram as incisões na pele, fingiram que estiveram a operar o doente, mas nunca fizeram nada ao joelho do doente. E depois compararam os resultados dos 3 casos. O que é que acham que aconteceu? Igual para todos. Não é? Espantoso. Mas está absolutamente fantástico. Foi aleatorizado, ninguém sabia qual dos procedimentos é que era, escalas para medir a dor nos doentes, não é? E os 3 procedimentos, fazer só incisões na pele, nem sequer tocar na articulação, fazer a artroscopia normal com lavagem da articulação e abrir a articulação como era habitual fazer, não é? O mesmo resultado. Portanto, temos que pensar um pouco Isto é para cirurgiões, não estamos a falar de médicos de família. Bom, para terminar então, como fui durante 10 anos presidente da Associação dos Médicos de Família, muitas das vezes me pediam para falar sobre o futuro da medicina de família, não é? E portanto tive a oportunidade de fazer muitas sessões de abertura, muitas palestras sobre o futuro da medicina. Isto são aqui os professores, é? Não é que eu tinha-os visto ali na entrada da Lapa, estava a dizer precisamente que ia continuar a greve dos professores, mas cá como lá, né? Portanto, em Portugal também os professores estão em greve, uma série de tempo. Bem, nós vamos conseguir fazer alguma coisa da nossa profissão, da nossa especialidade, muito provavelmente isso vai depender de nós termos sucesso ou não, se conseguimos lidar com a formação e com a investigação. Não é? Portanto, se nós conseguimos treinar bem os jovens médicos, que é o vosso caso, e que vocês consigam fazer investigação ou não. Porque uma especialidade que não investiga, que não produz ciência, nunca vai evoluir. Não é? É difícil uma concorrência desleal. Fala mais, quer que aumente o volume? Não, nunca vamos conseguir bater. Quer tambor? Quer tambor? Bem, vocês conseguem ler o que é que eu escrevi. Enfim, mas basicamente penso que temos que pensar nisto, é como é que nós vamos conseguir ter profissionais motivados, que gostem de trabalhar na sua profissão, que gostem de trabalhar uns com os outros, que
facto não seja um pesadelo ser médico de família, não é que as pessoas não entrem em burnout, que não se desmotivem. Portanto, é evidente que precisamos de criar condições para isso. O que é que podemos fazer? Enfim, eu escrevi isto em 2008, portanto já lá vão alguns anos, e mercê da situação portuguesa. Como é que nós conseguimos enfrentar os desafios que é ser médico de família com baixo financiamento, por vezes más condições de trabalho, desprestígio em relação a outras classes profissionais, nomeadamente nossos colegas médicos? Bem, muito disto passa por nós conseguirmos de facto convencer os políticos, não é? Há bocado eu disse na brincadeira que se atraía aos políticos, mas uma das coisas que a Associação Portuguesa, enquanto eu fui presidente, conseguiu fazer foi: os políticos adoram ver salas cheias, os políticos adoram ver que se demonstra, quer dizer, nós aos políticos temos que demonstrar força, não podemos de facto mostrar debilidade, que temos receio, que somos uma área desqualificada. E devo dizer que em 10 anos que eu fui presidente da Associação Portuguesa, 2 vezes o Presidente da República foi ao Congresso, à abertura do Congresso de Medicina Familiar. Penso que em 10 anos o Ministro da Saúde nunca deixou de lá ir ouvir o que a gente tinha para dizer, não é? E portanto, e às vezes em situações bastante complicadas, houve uma vez em que, quando o Ministro da Saúde havia um contencioso muito grande, enfim, não fizemos, aliás até fizemos greve, vários dias de greve, mas quando o Ministro da Saúde começou a discursar no nosso Congresso, estavam mais de 1000 pessoas na sala e as pessoas puseram-se todas de pé e ouviram o discurso do Ministro em pé, em silêncio. Mas o homem, as mãos tremiam, que estava ao lado, nem vi, que ele não sabia o que é que as pessoas iam fazer, e o receio dele foi que as pessoas se fossem todas embora. Portanto, que quando eu começasse a falar, abandonar toda a sala, não é? Seria uma deselegância, não se convidou o Ministro para depois deixar o homem lá falar sozinho. Mas ficar em pé, 1000 pessoas, olhar para ele muito fixamente, foi uma... E aliás, as fotografias depois eram impressionantes. Dizer que temos que... Não vale a pena dizer que a política é uma outra coisa. De facto, em última análise, quem toma decisões sobre aquilo que é o nosso futuro são os políticos. E ou a gente consegue interferir, mostrar-lhes poder, que estamos numa área que é importante para as pessoas, prestamos um bom serviço às pessoas, temos acesso. Agora, não podemos é ter um discurso a dizer que nós somos o que temos mais custo e eficiência, todos os que prestamos melhores serviços ao mais baixo preço, e depois quando chega a altura de promover acesso, tratar bem as pessoas, não o fazemos, não é? E, portanto, basicamente é isso que temos que lutar por isso. Em última análise, se não fizermos nada, os doentes encontrarão maneiras de resolver os problemas. Esta é no Alentejo, portanto, que é a nossa zona quente, onde há muito calor. E bem, como as pessoas têm que esperar muito tempo nas filas de espera, como vêem, esperam sentados, como os bons alentejanos fazem, e põem os chinelinhos todos na fila, que apesar de tudo há fila, não é? Obviamente que isto é uma inovação na gestão das listas de espera, mas não fomos nós que fizemos, foi os doentes, portanto, que arranjam soluções. O último convite é para o ano. O Congresso Europeu de Medicina Familiar vai ser em Lisboa, vai ser em julho e, portanto, estão convidados de 2 a 5 de julho em Lisboa, Congresso Europeu de Medicina Familiar. Quem sabe fazer ou um mês antes ou um mês depois, ficando para o Congresso, a tal vossa passagem por Lisboa e o vosso mês de residência, portanto, em Lisboa. Portanto, é o convite para o ano, julho, até aliás para fugir do Mundial, que não se vai poder estar no Brasil com a Copa do Mundo a decorrer, e o horário dos jogos não coincide com os horários dos congressos. Portanto, a diferença horária vai ser ao final do dia. Pronto, muito obrigado, fico à disposição para as vossas questões todas que querem fazer. Muito bem. Queria abrir para vocês também um tempo para vocês poderem perguntar, dúvidas, comentários. Explicou direitinho? Espero bem que sim, tenha explicado direitinho.
Enfim, eles não me contrataram para eu vos vir espalhar dúvidas. Eu espero que vocês tenham entendido que aquelas que nós temos que lidar com aquilo. Quer dizer, hoje em dia, todos os dias surgem novas evidências contraditórias com as que tinham sido anteriormente. Não é? E nós que estamos na linha da frente a lidar com os doentes, temos que adotar estratégias para lidar com isso. Não podemos... Mas isso sempre aconteceu assim. Não sei se vocês têm essa ideia, mas quando nós estávamos na faculdade, não é? Por exemplo, os pediatras dizem uma coisa nas aulas. Não é? Quando vocês veem o que é que o pediatra faz no seu consultório, é completamente diferente. Não é? A alimentação das crianças, completas modas. Uma vez dá a papa primeiro, depois dá a sopa, né? E fazem daquilo, se alguém faz ao contrário, é o fim do mundo. Né? As gotinhas nos ouvidos das crianças. Há alturas em que é quase um crime. Que horror, põe gotas no ouvido da criança. Né? Outras vezes, põe mesmo gotas. Né? Bom, portanto, a medicina está cheia de modas e antigamente eram as modas, agora é as evidências. Né? De volta e meia vão surgindo evidências contraditórias. Nós temos que ter, de facto, pensar para a nossa cabeça, ver de facto o que é que está a acontecer, que interesses também é que estão por trás de muitas destas coisas, não é? E pronto, não encararmos isto com fundamentalismo, mas tentar sempre ajudar os nossos doentes a lidar aqui num mundo que é muito complicado. É o prédio do lado. Se ele vai dizer, vamos começar a subir, vamos subir, não é? Não contem com isso, é o pessoal do Estado e o governador saindo na Câmara de Vereadores do município. Não dá para entender. Bom, mais então questões. Por favor. Sobre o dia a dia do médico de família. Assim, o termo médico de consulta. Desculpe, tem? O dia a dia do médico de O família. dia a dia do médico de família, sim. O termo médico de consulta, quantas pessoas numa equipe. Ok. Gestante, criança, tem de criança também, não, eu não tem, como é que é? Cotidiano. Em Portugal, nós vemos crianças grávidas, portanto não há limitações. A nossa colega de Espanha está aqui, em algumas zonas de Espanha, até aos 14 anos as crianças são vistas pelos pediatras. Portanto, existem pediatras na atenção primária para ver. Não é em todos os locais, penso que seja só nas grandes cidades, provavelmente nas zonas rurais são os médicos de família. Mas em Portugal a tradição não é essa. Nós vemos todas as crianças, fazemos planeamento familiar, fazemos saúde materna. Nós tínhamos 1550 usuários por lista. Mas fazíamos 12 horas. Os médicos em Portugal podiam escolher entre 35 horas ou 42 horas. Quem tinha 35 podia trabalhar também na privada se quisesse, né? E ganhava menos. Quem trabalha 42 não pode trabalhar na privada, porque só faz serviço público. Dessas 42 horas, o médico tinha que fazer 12 de serviço de urgência num hospital. E quem trabalhava 35 tinha que fazer 6 de serviço de urgência num hospital. Normalmente, como é que é organizado o tempo de consulta? São 20 horas que nós chamamos consulta personalizada, portanto são 4 horas por dia, 5 dias por semana, para doença programada. Nesse período de tempo, há quem organiza algum tempo para doença aguda, aberta, que chamamos uma consulta aberta, ou não, ou pode ser tudo por marcação prévia, né? O que faz com que a pessoa, por exemplo, possa estar um mês para conseguir uma consulta para o seu médico de família. E depois fazemos 2 horas de saúde materna por semana, 2 horas de planeamento familiar e 2 horas de saúde infantil, né, desses programas. Há quem organize horários próprios para os diabéticos e para os hipertensos, normalmente para compatibilizar com a enfermeira. Ou seja, sei lá, eu ponho 2 horas de manhã para ver doentes diabéticos, o doente passa primeiro pela enfermeira, vê-lhe os pés, mede a glicémia, faz aconselhamento alimentar e depois é que vai ao médico fazer o resto do exame, atualizar a prescrição e tudo isso. Isto é polémico porque há quem ache que deva ser feito assim e outros acham que não. Portanto, vocês vão encontrar de tudo.
quem acha que organizar estes períodos, blocos de consulta, que isso é boa prática, não é? E quem acha que não, porque a pessoa conforme lá chega e se quer uma consulta de planeamento familiar, pode fazer a consulta de planeamento familiar no meio das outras consultas todas, não é? Ou saúde materna. É um bocadinho à inglesa, não é? O que você acha? A questão é, a razão por exemplo, se deixa uma tarde para fazer planeamento familiar, por exemplo, tem a ver com a privacidade. Por exemplo, ter um local à parte, por exemplo, sei lá, porque jovens podem não se sentir à vontade, mas, por exemplo, chama muito mais a atenção se estiver na horário do planeamento familiar do que se vier numa consulta normal que ninguém sabe o que é que está a fazer. Portanto, não há uma solução. Aquilo que fazemos agora é, durante talvez mais de 20 anos, o que não havia era intersubstituição, ou seja, as pessoas não trabalhavam em equipa. Se eu não estava, os meus doentes eram mandados embora, não é? Dizem, venha cá quando o seu médico estiver. Hoje em dia não, hoje em dia nas USFs há sempre um período de tempo, ou de manhã, ou à hora do almoço, ou ao final da tarde, para aquilo que se chama a consulta de intersubstituição. Ou seja, se eu não estiver, os meus doentes vão lá e outro médico verá os meus doentes. Não é? Então, agora estava no Brasil, os meus doentes podiam ir na mesma se precisassem e outra pessoa, outro médico da equipa, os veria. Não é? Então, essa consulta de intersubstituição veio melhorar muito a questão do acesso. Não é? Uma discussão hoje em dia muito grande é também, durante muito tempo, achava-se que era boa qualidade o médico ter controle sobre a consulta, não é? E, portanto, programar, marcar com hora e dizer, vem cá daqui a 6 meses e tudo isso. Se vocês forem ver, a partir de 2000 para cá, sobretudo americanos e ingleses, têm a ideia que não se deve, ou seja, a ideia deles é que 80% das consultas deviam estar à disposição dos doentes para eles marcarem no próprio dia. É o que eu chamo apontamento no mesmo dia, né? Oferecer ao doente consulta para o próprio dia. E, portanto, imagino que faz 20 consultas, ou 25, ou 30, ou seja o que for, 80% dessas consultas estão abertas e a pessoa chega lá no próprio dia e marca a consulta. Só 20% é que são marcadas pelo médico, por iniciativa do médico. Não é? E isto, de facto, melhora dramaticamente o acesso. As pessoas chegam com muito medo que isso faça cair uma quantidade muito grande de gente. Não é? Há uma coisa que se chama acessibilidade psicológica. Não é? Se as pessoas souberem que quando precisarem do médico e forem lá, eu tenho consulta, vão muito menos do que se houver um esquema de marcação em que a pessoa marca a consulta mesmo que não precise. A velhinha, quando sai de lá, não é? Sai e deixa logo marcada a consulta para daqui a 15 dias. Precisa ou não precisa, não é? Assim já está marcada. E se não for assim, só marca quando precisar de lá ir. Acho que vou fazer uma reunião para colegas que estão a trabalhar agora, precisamente sobre a questão do acesso. Não é? E, por exemplo, o número deste mês de setembro do British Medical Journal, não é do British Medical Journal, é da revista do Royal College. Precisamente a discussão é se os centros de saúde, as nossas equipas, devem ser grandes ou pequenas e que influência é que isso tem na qualidade. E a outra é como é que se melhora o acesso através do atendimento telefónico. Eles, neste momento, os ingleses, estão quase a fazer um call center para tratar a maior parte das situações por telefone. Coisa que nós sempre nos ensinaram que não se devia ver doentes por telefone. Médicos não veem doentes por telefone, que é perigoso, é mau para os doentes. Os pediatras, nos consultórios particulares, veem quantos conselhos é que dão às mães por telefone. E o que é que corre mal? Nada, não é? Portanto, também o que é que diz? E, portanto, a lógica hoje em dia, em Inglaterra, é, através do telefone, responder, por exemplo, o doente contacta e o médico, numa hora, volta a ligar e fala com ele. Não é? E, portanto, a maior parte, mas muitas coisas mesmo, são resolvidas pelo telefone. Isto para nós é complicado, não é? Portanto, levanta milhentas questões. A nossa ordem dos médicos diz logo que isto é o fim do mundo, que nós não estamos, que isto não é um call center, mas o que é verdade é isso. Outra coisa, se vocês forem ver ao European, é o Index de Satisfação do Consumidor Europeu, não é?
que tem um mapa dos países europeus todos e tem vermelho e verde consoante há listas de espera ou não há listas de espera. Qual é a conclusão? Bismarck bate Beveridge, não é? Portanto, os sistemas bismarckianos, estamos a falar da Alemanha, da Áustria, da França, não têm listas de espera. Os sistemas beveridgianos, Serviços Nacionais de Saúde, Inglaterra, Portugal, Espanha, Suécia, listas de espera. Depois o estudo que fizeram é: se injetarmos dinheiro em cima disto, vamos reduzir as listas de espera? Não se resolve com dinheiro. A Suécia tentou fazer, pôs milhões de coroas suecas, não resolveu o problema. O problema do acesso, segundo o estudo, e posso depois deixar-vos, está na mentalidade dos médicos e dos gestores. Isto é uma questão de mentalidade. Se nós acharmos que é importante que os doentes tenham acesso fácil, resolvemos o problema, não é? Sistemas onde estamos habituados a criar barreiras ao acesso, a criar, é quase como os filmes dos cowboys e dos índios, não é? Os cowboys são enfiados dentro do forte e os índios andam à volta a tentar entrar, não é? Alguns centros de saúde portugueses parecem um filme de cowboys e de índios, não é? Os médicos nem saem do forte, que é para não serem atacados, não é? Atividade comunitária, zero. Praticamente não se faz nada. As pessoas estão entrincheiradas dentro do centro de saúde e a tentar resistir a hordas de índios que tentam entrar no centro de saúde, não é? E depois cria-se toda a espécie de controles, de coisas para as pessoas não chegarem à consulta, não é? Portanto, é uma questão de mentalidade, de gestores, e como diz o Gervas, que vocês conhecem muito bem, para ele tudo isto tem a ver com o pagamento, não é? A forma como se paga. E é por isso que os sistemas beveridgianos, os sistemas bismarckianos estão cada vez a tornar-se mais distantes uns dos outros, não é? Agora, é evidente que temos que olhar para isto tudo com muito cuidado. Há coisas... É como a satisfação dos usuários, não é? Nesse tal estudo da Deloitte, neste índice dos consumidores europeus, vocês têm duas maneiras de perguntar às pessoas se estão satisfeitas com o sistema de saúde que têm ou não. Uma é, se perguntarem no centro de saúde aos utilizadores, em não perguntarem, eles vão gostar e gostam do seu médico. Se lhe perguntarem se gostam dos médicos de família, eles vão dizer que os médicos de família são uma porcaria, não há coisa pior. E o seu médico? Não, o meu médico é bom. Não é? Tirando raríssimas... E as pessoas que conhecem, portanto, que frequentam, estão mais satisfeitas do que se perguntarem à população em geral. Se vocês pegarem em 1000 pessoas daqui do Rio de Janeiro e perguntarem sobre o sistema de saúde, eles vão dizer que o sistema de saúde não presta. Não é? Se perguntarem a 1000 pessoas que frequentem o sistema, as pessoas vão ter uma opinião muito melhor. Não é? Esse estudo da Deloitte é muito interessante porque inquiriu 1000 pessoas. Vocês vão dizer 1000 pessoas na China e no Brasil devem estar malucos, não é? Mas tem 1000 pessoas nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países europeus. É interessantíssimo ver. E depois o que é que isto tem? Os americanos, toda a gente sabe, os americanos não são propriamente tipos saudáveis, não é? São gordos, estão cheios de colesterol, comem mal, sei lá, do piorio. Mas vão ver, a ideia que eles têm sobre a sua saúde é das melhores. Eles acham que são os gajos mais saudáveis que existem à face da Terra, não é? Depois vocês vão ver os brasileiros e os portugueses. Achamos que somos uns tipos doentíssimos, estamos todos a cair podres, coitadinhos. Está lá. Mas se formos ver, isto é verdade. A gente sabe. Se vocês forem perguntar em Portugal a 1000 indivíduos se eles acham que estão saudáveis ou não, mesmo que esteja são que nem um Pedro, nunca vai dizer. Vai sempre dizer que tem uma dorzinha, tem uma coisa, não estou nada bem. E portanto isto é assim. Mas não sei se dei uma ideia de como é que funciona. Ia perguntar alguma coisa. Intervenção que vocês fazem na comunidade que você acha que a gente poderia adotar aqui no Brasil? Eu acho que é ao contrário, vocês fazem mediante as coisas que a gente podia adotar, não é? Porque vocês têm uma intervenção comunitária muito melhor que a nossa, quer dizer, portanto, mas de uma forma geral a nível europeu, não é? Portanto, provavelmente só os ingleses serão, não sei se a colega em Espanha, embora a especialidade em Espanha se chame Medicina Familiar e Comunitária, coisa que não se chama em Portugal, a nossa especialidade em Portugal chama-se Medicina Geral e Familiar, não tem comunitária, não é? Mas de facto falta-nos muito a abordagem comunitária. Tanto assim
olhamos para o que estão a fazer em Espanha bem, principalmente na área da Catalunha, e criamos unidades de cuidados na comunidade, em que são enfermeiras, nutricionistas, agentes, vários tipos de profissões que vão procurar ir de encontrar as pessoas e ir à comunidade, não é? Mas não é algo em que vocês tenham alguma coisa a aprender connosco. Provavelmente, quando muito, os ingleses têm alguma atividade, porque há uma ligação entre a saúde e a segurança social, que apesar de tudo funciona relativamente bem. Nós estamos a dar os primeiros passos, mas é para criar camas de cuidados continuados, não é? Portanto, para idosos de curta, temos 3 tipos de tipologias: curta duração, média duração e longa duração, não é? São camas que são do Estado, normalmente são de entidades privadas que contratualizam com o Estado, não é? E aí estamos a colaborar com a Segurança Social, mas é uma coisa ainda muito inicial. Há áreas em que vocês, francamente, a área da saúde oral, não é? Vocês dão pontos, provavelmente a nível mundial, não é? Tem um programa muito bom. E também a vossa área de intervenção na comunidade. Provavelmente vocês têm muito mais criatividade, têm muito mais coisas feitas do que nós temos em termos europeus. Não sei, colega, se acha... Não, é igual. É igual, não é? Na Espanha tem alguma iniciativa em Asturias, tem um grupo muito bom de comunitário, e em Catalunha, mas em geral são um grupo concreto, não é uma coisa geral. E vivem muito, normalmente, a dinâmica de uma pessoa que se interessou muito por isso, né? E desenvolve. Mas em geral, não, infelizmente, não é algo que a gente se possa orgulhar. Mais questões? Então temos só uma. Sim. Qual que é o papel da enfermagem lá em Portugal? O que o enfermeiro, que aqui no Brasil a gente tem variações regionais. A gente vê, por exemplo, no Nordeste, eu visitei, as enfermeiras atuam mais na prática. Lá em Floripa elas são mais administrativas. Então, qual que é o papel da enfermagem lá? Esse é um problema bicudo, os enfermeiros, não é? Porque os enfermeiros portugueses, qual é a grande vantagem dos enfermeiros? É serem mais baratos que os médicos. Portanto, é poderem produzir um conjunto de tarefas de uma forma com qualidade e mais barato que os médicos. E como vocês sabem, isto até é relativamente fácil. Se for à literatura internacional, há um conjunto de coisas que os enfermeiros fazem melhor do que nós, até médicos, né? E uma delas é seguir guidelines. Portanto, os enfermeiros, normalmente, e presumo que no Brasil não seja diferente, em Portugal é como se fosse a tropa romana, não é? Portanto, muito disciplinado, muito organizado. Por cada 10 enfermeiros soldados há uma enfermeira-chefe, por cada 10 enfermeiras-chefes há uma enfermeira-general. Não há nada melhor, mais parecido com o exército do que os enfermeiros. Os médicos é o mais desorganizado possível, são todos generais, cada um faz o que lhe dá na bolha, não é? Não há, portanto, isso é típico. O que quer dizer que os médicos nem se... Eu não devia dizer isto, mas portanto aqui o Dr. José Carlos mostrou-me agora umas guidelines, e se ele não fizer nada para avaliar como é que vocês cumprem as guidelines, vocês vão estar nas tintas para as guidelines. Se há coisa para que os médicos estão-se completamente nas tintas, é para guidelines. Né? Nós temos milhares de guidelines, paletes de guidelines, né? Ninguém liga nenhuma. Ou há um sistema de monitorização do que é que a gente faz com as guidelines, com indicadores muito concretos, com auditorias, ou de chapéu, né? Médicos a cumprir guidelines, muito difícil. Eu não sei se vocês que são novos, estão no primeiro ano, provavelmente temos uma expectativa, né, que as gerações mais novas sejam muito mais disciplinadas do que os mais velhos e, portanto, cumpram as guidelines. Os enfermeiros, pelo contrário, se disserem que é assim e que se faz de determinada maneira, normalmente eles fazem, né? Qual é o problema? Em Portugal, os enfermeiros estão a ficar muito caros, né? Têm todos, só há um tipo de enfermeiros que são licenciados, e agora até estão a fazer especialidades como os médicos. Portanto, a ordem dos enfermeiros tem, e portanto, um enfermeiro quando sai é quase um médico, não é? Portanto, fica caríssimo. E portanto, aquela vantagem de dizer que podia fazer o mesmo, alguns aspectos que os médicos faziam, mais barato, desvaneceu-se. O que faz com que em Inglaterra, no Canadá, noutros países, há vários tipos de enfermeiros, uns mais diferenciados que até podem prescrever, até os que fazem tarefas mais banais, não é?
De qualquer maneira, eu tenho a certeza de uma coisa. Tudo a nível mundial se encaminha para que, cada vez mais, coisas que estão a ser feitas nos hospitais vão passar a ser feitas nos cuidados primários. Ou seja, há tarefas que são feitas hoje em dia nos hospitais muito mais caras. Não faz sentido nenhum ser feita no hospital a um preço, quando podia ser feito na atenção primária muito mais barato. E, portanto, as condições económicas, os estudos de efetividade, tudo isso vão fazer com que muitas coisas, assim como muitas cirurgias passaram a ser feitas no ambulatório, muitas coisas que se fazem hoje nos hospitais vão ser feitas nos cuidados primários. Para isso, vai ser preciso que muitas coisas que são hoje feitas por médicos nos cuidados primários vão ter que ser feitas por enfermeiros no futuro. E isso vai ter que ser discutido, não numa gritaria corporativista, com a ordem dos médicos e dos enfermeiros quase à chapada, né? Lá em Portugal, a última nos jornais é o bastonário da ordem dos médicos a dizer que quer que a triagem de Manchester deixe de ser feita por enfermeiros e passe a ser feita pelos médicos, porque os médicos é que sabem fazer diagnósticos e que os médicos é que sabem, têm um faro especial que a gente deve ganhar na faculdade para cheirar doenças que os enfermeiros não têm. Nas escolas de enfermagem aparentemente não os treinam a farejar essas doenças. E portanto havia uma troca azeda de palavras, não é? Entre o bastonário dos médicos e dos enfermeiros, quem é que devia... E portanto, quer dizer, com esse tipo de discussão não se vai a lado nenhum. Agora, é fácil olhar para a literatura, como digo, internacional e saber há coisas que os enfermeiros fazem bem, fazem mais barato que os médicos e podem libertar os médicos para fazer coisas que só eles podem fazer e que os enfermeiros não sabem. Então, isto é inevitável. Gosta a gente ou não gosta, queira ou não queira, a tendência é esta, não é? Clarificar muito bem, inclusivamente as guidelines hoje em dia já deixaram de ser guidelines para hospitais, para enfermeiros, para médicos de família. Hoje em dia o que está a dar são os PAIs, os processos assistenciais integrados. Ou seja, são guidelines que, além da parte técnica ou científica, também tem a parte organizacional. E, por exemplo, uma gravidez, quem é que segue a parte normal, Portanto, diz claramente qual é a tarefa do hospital, qual é a tarefa dos cuidados primários, qual é a tarefa dos enfermeiros, e tudo isso está perfeitamente estabelecido e esbate a confusão. Agora, até se chegar aí, há de facto uma grande agressividade verbal entre médicos e enfermeiros, não os que estão no terreno, que assim entendem-se, mas as nossas ordens profissionais, né, que nos representam, supostamente defender os interesses de uns e de outros. Normalmente acaba-se de ficar mal, porque essas peixeiradas vão todas para a opinião pública e as pessoas leem jornais e não ficam a pensar o melhor nem de nós, nem dos enfermeiros, como é óbvio. Não sei se fui claro, André, em relação aos enfermeiros. Acho que valia a pena diferenciar a lista. Então, mas é que temos que como é que se diz, destruir o vídeo. Devolve a dita depois. Depois vai lá para Portugal a dizer. Ok, mas desculpa. A diferença assim, da lista de inscritos, quantos esses 1000 poucos que realmente utilizam? Neste momento, portanto, os 1550 já era, não é? Portanto, saiu uma lei que são 1900. Portanto, agora a nossa lista de usuários, 1900 utilizadores. Isto faz toda a diferença, porque em Portugal, como provavelmente no Brasil, como nos países do sul da Europa, eu lembro-me sempre, quando eu era presidente da Associação de Médicos de Família, tínhamos um conjunto de indivíduos, não é, que já não pagavam as suas cotizações praticamente desde o início, não é, há 10 anos. E a gente tinha sempre um grande pudor em os pôr fora. Eles não pagavam, mas continuavam a ser sócios. E a gente mandava-lhe um jornal, uma revista, e depois mandávamos cartas a dizer, olha, mas se quiser pagar as prestações e tal. E os tipos completamente nas tintas para nós. Mas para a gente expulsar um tipo que não pagava há 10 anos, não conseguíamos, não é? Nas listas de usuários é a mesma coisa. Nós somos 10 milhões de portugueses. A certa altura tínhamos 12 milhões e meio de pessoas inscritas no Serviço Nacional de Saúde. Como os nossos amigos espanhóis não se foram inscrever a Portugal, só pode haver portugueses que estão inscritos, sei lá quantas vezes. Porquê é que isto acontece? Porque não há um registro nacional de usuários. O que é que acontece? Cada centro de saúde tem uma lista de pessoas. O que quer dizer que eu posso
Eu moro em Cascais e trabalho em Lisboa. Portanto, estou inscrito em Cascais, estou inscrito em Lisboa. E depois passo férias na Foz do Areio. Né? E como dá jeito, quando estou na Foz do Areio, e está lá o Dr. Luís Pisco, eu vou lá à consulta. Inscreve-se também na Foz do Areio. Né? E depois, por aí fora. Os velhotes têm 4 filhos, andam um mês em casa de cada filho. Está inscrito em 4 médicos de família. E tem 4 medicamentos diferentes, conforme cada filho. Não é? A medicação, quando vai, não leva a medicação. Deixa naquele filho, passa para o próximo. Isto não faz sentido nenhum. Depois, imigrantes. Não é? O CEF, há pouco tempo, o CEF, o Controle de Estrangeiros e Fronteiras, saíram de Portugal mais de 150 mil pessoas. Por exemplo, brasileiros. Estavam muitos brasileiros em Portugal a trabalhar. A situação piorou em Portugal, melhorou no Brasil. Muitas pessoas regressaram ao Brasil porque as condições cá eram melhores. Ainda estão inscritos todos lá em Portugal, né? E nunca mais vão. Chegamos a ter 20 mil ou 30 mil ucranianos a trabalhar em Portugal quando a situação era melhor. Essas pessoas praticamente nenhuma está lá hoje. Continuam todos inscritos, não é? Porque não podemos pô-los fora da lista e não temos uma lista nacional. Portanto, neste momento, a grande luta é, como já temos na região de Lisboa-Valteja, o tal Registro Nacional de usuários, a pessoa só poder estar inscrito num local. E se há 3 anos não vai ao médico, é retirado. Ele não deixa de ser beneficiário do Serviço Nacional de Saúde, mas é retirado da lista do médico e substituído. E, portanto, criou-se esse conceito de utilizador. É evidente que os médicos não gostam nada. Sejamos claros, não é? É ótimo um tipo ter 300 mortos na lista, não é? Não trabalham, não consomem, não é? Bestial. Quando se tira os 300 mortos e vem 300 vivos, dão mais trabalho, seguramente. Mas pronto, as coisas são como são e se nós estamos numa situação em que temos poucos médicos, não faz muito sentido os médicos de família terem mortos, terem pessoas que sabem que não estão lá fora e ter diabéticos, crianças e não sei o que, é precisar de médico de família e não ter. Quer dizer, moralmente e eticamente não é uma coisa aceitável. E portanto neste momento mas isto é uma guerra muito complicada, este conceito de utilizador e este conceito de aumentar para 1900. É evidente que não se pode aumentar indefinidamente uma lista de usuários sob risco de até a certa altura a gente não conseguir dar vazão. Não é? Isso também depende muito da cultura das pessoas, depende muito do apoio que o médico de família tem, dos hábitos de consumo, do tempo de consulta. Os ingleses, não é? Há anos que a média de uma consulta de medicina familiar são 8 minutos. Mas os ingleses são uma gente disciplinada, vai ao médico e não vai falar de futebol, nem do canário, nem do periquito, nem da sogra, não é? Chega lá, vai direitinho ao assunto, olha, venho cá por causa disto, e pronto, e vai-se embora, não é? Em Portugal, a pessoa entra, fala do jogo do Benfica no dia anterior, e depois diz que a sogra está lá em casa e é uma chatice, e depois, quer dizer, ao fim de 20 minutos, lembra-se que eu até tinha vir cá porque olha, tenho unha encravada no pé, não é? Pronto. Isto é a nossa média de consultas, nós marcamos de 20 em 20 minutos, não é? No sistema informático. E quando são consultas de planeamento familiar de saúde materna, se é uma primeira consulta é meia hora. Se é a segunda consulta, pode ser os 20 minutos também. Agora, é evidente que isto tem que se ter cuidado. Espanha é um belíssimo exemplo. Não é? A Espanha tem um sistema muito semelhante ao português. E tinha o mesmo problema do acesso. As pessoas querem uma consulta no médico de família. Colega, se eu disser alguma coisa que não seja verdade, por favor, reponha a verdade. E, portanto, tínhamos uma situação muito semelhante. O que é que foi diferente? Foi o governo espanhol, numa determinada altura, disse: meus amigos, acabou-se, todas as pessoas que estiverem à porta do centro de saúde têm que ser consultadas nesse dia. Sejam 40, 50, 60 ou 70, ou o que for, não é? Isto, obviamente, numa primeira fase, os doentes acharam que era ótimo. Finalmente, os malandros dos médicos, que não fazem nenhum, vão passar a ver toda a gente. É óbvio que os malandros dos médicos têm 4 horas para fazer consulta, os doentes entram e saem a grande velocidade. O que é que aconteceu? É fácil olhar para as estatísticas de Espanha. A média de consulta é 7 minutos. Mas as pessoas só se podem queixar de um problema, porque em 7 minutos não dá para queixar-se da unha do pé e contar da sogra. Quer dizer, a sogra fica para a próxima consulta, marca para amanhã, não é? E pronto, vem a consulta para a sogra. Depois, o que é que isto aconteceu? As vossas consultas subiram, o número de vezes que as pessoas vão por ano ao médico aumentou muito.
Isto deixa toda a gente insatisfeito. É óbvio que os médicos não ficam satisfeitos com uma consulta de 7 minutos em média, né? Os doentes também não. Só os políticos é que acharam que era uma boa solução, quando não é. Os nossos colegas, já com o apoio da população, já fizeram greves, pelo menos 10 minutos por consulta. Vejam, não é? Porque é preciso tempo. E o tempo de consulta também está ligado à satisfação e àquilo que as pessoas se queixam. Quer dizer, um idoso com 80 anos tem que ter tempo para tirar os sapatos, queremos auscultar, para se queixar das 2 ou 3 coisas, para se lembrar do que é que se... Tem que ter algum tempo, não é? Quer dizer, portanto, 7 minutos não dá. E, portanto, obviamente, só se pode queixar de uma coisa. O que é que isto vai inflacionar? As consultas. Olhamos nos dados da OCDE, o número de consultas que cada espanhol faz, todos os anos, aumenta o tempo de consulta mínimo. É tão simples quanto isso, não é? Depois olhamos, o Gervas tem razão, quer dizer, a forma de pagamento, se eu ganho por ordenado fixo, eu tento ver o menor número de pessoas possível. Se eu ganho pagamento ao ato, como os alemães, não é? O que é que fazia que aqui há uns anos atrás, vocês olhavam e viam, cada português ia 2,5 vezes por ano ao médico. Os alemães, na mesma altura, iam 10 vezes por ano ao médico. Vocês acham que os alemães são 4 vezes mais doentes que os portugueses? Qual é a justificação para isto? Hã? Não é o tempo de consulta. O que é que faz que os alemães vão 10 vezes por ano ao médico de família e os portugueses no mesmo ano vão 2,5? Qual é a diferença? O médico estimula que ele vai. Porquê? Porque ele ganha mais. Claro, não é? Vocês imaginem a senhora Maria, que é vossa doente e que vai 50 vezes por ano à consulta. Cada vez que vocês saem, ela está lá, não é? O que é que vocês pensam? A senhora Maria é uma chata, não me larga à porta, não é? Agora, imaginem que o ministro Padilha dava-lhe uma coisa e amanhã dizia: meus amigos, os médicos de família brasileiros vão passar a ser pagos ao ato. Cada consulta que fazem recebem X. O que é que acontecia à Dona Maria? Traz a família. Era a vossa melhor cliente, não é? Oh, Dona Maria, apareça quando quiser. Sempre. Estão a ver? Quer dizer, de facto, isto não tem nada a ver com discussões éticas, com discussões... É puro e duro, não é? A questão do pagamento. E basta olhar para os países que são pagos por ato médico, os que são pagos por ordenado fixo, e sabemos o que é que vai acontecer. É que não tem a ver com ser portugueses, brasileiros, suecos. Todos os países respondem da mesma maneira a este estímulo e a esta organização dos cuidados. Eu não sei se o Gervas disse que há uma coisa que é terrível e que só se pode dizer com as câmaras desligadas e só com médicos na assistência. Não, mas você falou várias coisas também. Mas o meu amigo Juan Gervas diz uma coisa interessantíssima que eu ouvi dizer em Lisboa, que era: se os médicos fossem pagos para cortar orelhas, pelo menos metade da população mundial já não tinha uma orelha. Isto é terrível, não é? Mas, se a gente se lembrar quantas crianças ficaram sem amígdalas, não é? Não sei se de facto não se arranjaria uma justificação qualquer que as pessoas só com uma orelha ouviriam melhor ou qualquer coisa no género. As formas de pagamento é terrível e condicionam muito, não é? O desempenho dos diversos atores, não é só os médicos. E não tem nada a ver com nenhuma nacionalidade. Basta ver os suecos, que são o exemplo das pessoas mais... e têm listas de espera precisamente pela forma como estão organizados. No Brasil, tem um sanitarista no Brasil que conta que ele ia para o interior do Brasil, isso quando era também pago por ato. Ele chegava numa sala das pessoas da população e perguntava: alguém aqui... Porque ele ia explicar sobre saúde para a população em geral. Ele perguntava, real, ele perguntava à população aqui: sabe onde é que fica a amígdala? Aí perguntava: sabe onde é que fica o apêndice? Daí todo mundo sabia mais ou menos onde é que era o apêndice. O apêndice. Quantos apêndices a gente tem? Daí um levantava 3, o outro 2. Porque eles operavam, tiravam o apêndice na primeira vez, e cada ato ia lá e para glosar e fazia uma nova cirurgia ou fazia só uma sutura superficial e falava: não, tirei teu outro apêndice para ganhar pelo procedimento dele. E é real, quando era por procedimento.
esta história do apêndice não é tão absurda, porque assim como... há um estudo precisamente sobre... Como vimos aquele do joelho, não é? Houve um indivíduo que foi preso, precisamente porque fazia cirurgias, só fazia a incisão na pele e não tirava o apêndice. Não é? Até que um doente fez mesmo uma apendicite e foi visto e foi preso, porque obviamente que é uma má prática. Mas há problemas em todo lado. Bom, acho que estamos no final, né? Se não há mais questões, espero pelo menos ver alguns de vocês em Lisboa no próximo ano, seja para o estágio, seja para o congresso, e desejo muito sucesso para a vossa residência. Apesar de tudo, a vossa residência é curta, nós em Portugal neste momento já temos 4 anos, não é? Portanto, residência, vocês têm 2, mas enfim, aprende-se muito e a residência é muito proveitosa e é um tempo de estudo, de aprendizagem, e portanto mantenham o vosso sentido crítico. O grande objetivo de hoje era que olhem para as coisas sempre a pensar pela vossa cabeça, não é? E o que é que pode estar por trás disto e que informação é que é relevante para mim e para os meus leitos. Ok, muito obrigado. Agradecer a participação do Dr. Bispo, que é sempre sensacional. Para a gente é ótimo ter a presença dele aqui. Espero que volte mais vezes. Ele sempre está aí com a gente. A gente vai passar é bem curto agora, que é o lançamento dos guias rápidos que vocês vão receber agora. O Zé Carlos vai falar um pouco sobre esse guia tal para vocês, enquanto a gente vai distribuindo aí para todos. Mas queria dizer que o Dr. Bispo, cada vez que vem aqui, está com marketing mais agressivo, assim, está investindo em marketing ostensivo para levar os colegas para lá. O que é ótimo, tem que ir mesmo, tem que aproveitar, e o pessoal que está indo está gostando muito. Agora vem um ritual de entregar peso para vocês, geralmente a gente faz isso, né? Entrega o peso para vocês levarem, mas o peso é bem menor que da outra vez, para não carregar um livro e tudo mais. Agora é o momento de vocês contrariarem o Dr. Bispo e provarem que vocês vão utilizar os guias, que vocês vão utilizar os protocolos. Na verdade, a gente está lançando os protocolos, eles são feitos por médico de família para médico de família. E isso é um grande diferencial. Então, só muito rapidamente, enquanto distribuem para vocês, como que foi a construção dos guias. Geralmente a gente pegou algum médico de família de fora do Rio, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que tem uma expertise, que tem uma afinidade pelo tema, e algum preceptor de vocês, algum médico de família aqui do Rio, que participou de cada guia desses aqui, ok? Então vocês vão poder identificar os seus preceptores aí. Qual que é o objetivo? Que vocês utilizem da melhor forma possível. A gente tentou fazer alguma coisa muito prática, rápida, enfim, não tem nenhuma inovação, não tem nada que a gente criou da cabeça. O layout é muito parecido, é igual, na verdade, aos ingleses, ao NICE, eles copiaram da gente, o layout, a capa, tudo. E é isso. E tem a versão eletrônica também que a gente mandou por e-mail para todos, não foi? Vocês podem utilizar para estar à mão. É isso, nada mais que isso. Quem quiser contribuir depois, não com dinheiro, mas com propostas, sugestões, para as próximas edições, para a gente revisar e para a gente lançar outros temas também, que sejam interessantes para vocês. Vocês podem propor o que seria interessante lá na prática de vocês no dia a dia. Okay?